Tudo bom, oitavo ano? Certinho com vocês? Continuando então mais uma semana. Vamos continuar o tema Revolução Francesa. Juro para vocês que vamos terminar a Revolução Francesa hoje, tá? Então, nós estamos na parte agora da radicalização do movimento, tá? Os fatos que eu vou explicar agora é o momento da Revolução Francesa que as coisas se radicalizam. Lembra dos grupos que eu falei para vocês? Que tem pensamentos mais radicais, né? Jacobinos, sans-culottes. Então eles pensam de uma forma mais radical para esse movimento. E ele vai se efetivar agora, tá? Primeira coisa que nós temos que falar nesse momento é que a França consegue vencer os invasores, né? Áustria e Prússia. Eles estavam se organizando, né, para ajudar o rei Luís XVI a tomar o poder novamente. Mas daí o que acontece? Prendem ele, isso aí eu já falei para vocês. Aí deixam ele preso e acaba contendo o movimento aí. Só que daí a Áustria e a Prússia começam a avançar sobre a França para tentar liquidar a revolução, tá? Não dá certo. A França convoca o povo e o povo acaba vencendo os invasores estrangeiros, tá? É nesse momento que nós estamos. Aí o que acontece? Por causa dessa invasão dos povos de fora, né, articulados com Luís XVI, eles condenam o Luís XVI, né, o antigo rei, a prisão e depois a guilhotina. Então, Luís XVI ele é condenado por traição e morto na guilhotina, tá? Ele e sua esposa, certo? Então esse foi o momento extremo da Revolução Francesa, que querem eliminar de uma vez a figura do rei, né? Para não ter mais interferência de fora, que eles pensavam, né? Que não teria mais interferência de fora. Acabou, não tem figura mais de rei e agora daqui em diante será república, tá? Será um movimento republicano, não precisa mais de rei, tá? Só que acontece, com esse movimento radical que eliminou a família real, né, do poder, não tem mais rei e rainha, aí países fora começam a articular uma coligação, tá? Junto com a Áustria e Prússia, Rússia se alia, Inglaterra se alia, Estados Unidos se alia. Esses países começam a se articular para formar uma coligação para impedir os avanços da França revolucionária, né? Para se radicalizar esse movimento. Mas só pensem nisso até agora, não vamos ainda falar sobre a guerra deles, tá? Continuando, nesse momento da Convenção Nacional, que eu já comecei no antigo vídeo com vocês, começa a haver divergências entre jacobinos e girondinos, né? Daí um que é um estilo, né, um ideal, e o outro que é outro. Porque os girondinos, lembrem, né, a alta burguesia e a nobreza liberal. Então, obviamente, um pensamento. Jacobinos, né, pequenos e médios burgueses, aí já tem um pensamento mais classe média baixa, né, diferente da burguesia, da alta burguesia. Então, começam a divergir os rumos e decisões que deveriam ser feitas daí em diante pela Revolução Francesa, tá? Aí os jacobinos começam a ganhar influência, né? Começam o povo a apoiar eles e com isso eles aproveitam esse momento, né? Em que os jacobinos estão ganhando destaque pela população e prendem os girondinos que eram opositores a eles. Ainda alguns girondinos que apoiam continuaram junto com os jacobinos, mas os que são contra foram presos, tá? E nesse momento, eles criam um movimento chamado Comitê de Salvação Pública, certo? Esse Comitê de Salvação Pública, ele começa a ser coordenado pelos jacobinos, certo? E com essa coordenação dos jacobinos, começa a radicalizar. Primeira coisa que eles criam
um exército. Eles organizam um exército para vencer as coligações, que eu já falei para vocês agora pouquinho, que é as lideranças estrangeiras, né, para impedir o avanço da França revolucionária. Então eles formam um exército para conter, né, para vencer essas coligações. Consegue vencer inicialmente, tá? Consegue barrar o avanço dos países estrangeiros sobre a França. Próxima coisa, assume esse momento um líder jacobino chamado Robespierre. Esse vai ser o nome importante, famoso aí para os jacobinos, tá? Robespierre. E é na mão do Robespierre que esse momento se chama terror, que o momento da Revolução Francesa que se chama terror, justamente porque começa a pressionar muitos opositores, né? E nesse momento do Robespierre, né, chamado de terror, eles começam a combater os opositores. Todo mundo que se opõe ao movimento, até quem é dos jacobinos próprios, eles começam a perseguir, prender e até executar, tá? Ó, uma expectativa aí, uma estatística para vocês terem uma ideia. Em um ano de governo dos jacobinos, né, chamado de terror, eles guilhotinaram 17 mil pessoas, tá? Então foi muito grande, né? E professor, que órgão que vai cuidar de julgar ou não determinado opositor? Chama Tribunal Revolucionário. Então o Tribunal Revolucionário, ele vai condenar as pessoas, né? Vai julgar e condenar elas por traição ou não. Dentro desses condenados estavam os monarquistas, né? Que queriam que voltasse um outro rei. Estavam girondinos e moderados e até jacobinos, que eu já comentei com vocês. Até jacobinos que não concordavam com as execuções, eles perseguiam. Para vocês terem uma noção, eles prenderam e executaram até líderes sans-culottes, tá? Que eu já expliquei eles para vocês. Então começa a perder apoio, né? Esse momento chamado de terror, porque eles começam a executar até os parceiros deles, né? Então os grupos param de apoiar a liderança de Robespierre, né? Mas vamos agora nos lados positivos do governo jacobino. Primeira coisa é que ele, apesar de ser um momento em que perseguia muitos opositores, eles criaram muitas medidas democráticas, tá? Então eles criaram medidas democráticas, seguiram o ideal iluminista, certo? Que a gente já trabalhou bastante nas outras aulas. Então o iluminismo foi a base desse movimento revolucionário, que era liberdade e igualdade perante a lei, né? Não tinha ninguém superior. Eles colocaram o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens maiores de 21 anos, eles podiam votar, tá? Não era censitário, mas por renda. Lembra que eu expliquei para vocês? Então agora são todos, né? Todos os homens maiores de 21 poderiam votar. Outra coisa que eles fizeram é confiscar as terras dos nobres que fugiram, né, com esse movimento todo. A nobreza, a partir do momento que o rei faz a monarquia constitucional, o rei não, né? Os deputados ligados aos girondinos e jacobinos, né? Eles começam a pressionar, a tirar os privilégios da nobreza e do clero, alguns já vão embora. Então, os jacobinos, nesse momento do governo jacobino, confisca todas essas terras, né, desses nobres e cedem ela para os camponeses poderem produzir, né? Pequenos e médios camponeses. Daí eles começam a produzir para a divisão também entre eles e tudo mais. Próximo, e aboliu a escravidão nas colônias francesas, tá? Esse foi o momento que nós podemos chamar de terror, né? Momento do governo jacobino que começa a radicalizar esse momento da Revolução Francesa. Então, gente, tem mais uma partinha da Revolução, que daí vai até o
o Napoleão, né? Chegar à figura do Napoleão. E eu volto no próximo vídeo, que esse tá dando 10. Já volto.